Olá, pessoal, professora Ana Carla, sejam muito bem-vindos às nossas disciplinas aqui de Direito Administrativo e Direito à Organização Administrativa. Hoje eu estou recebendo uma amiga querida, queridíssima, a professora Márcia Valquíria, que é autora deste livro maravilhoso, Direito Administrativo, da editora Forense, que nós usamos aqui na nossa disciplina na Universidade de São Paulo. Hoje eu tive o prazer de ter o aceite dela, desse encontro, para conversar um pouco com a gente. E a doutora Márcia hoje vai conversar conosco sobre parcerias público-privada. Por que que eu escolhi esse tema para convidar a doutora Márcia? Primeiro porque ela fez um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, sobre parceria público-privada e consórcios na área de resíduos sólidos. Então, ela tem aí já uma pesquisa na área. Segundo, porque ela é uma grande administrativista. Terceiro, porque ela tem experiência de trabalho em organizações públicas, tribunais de contas, a procuradoria da própria USP e hoje está na procuradoria da Unesp. Então, é uma pessoa que tem um grande histórico no setor público e que pode nos ajudar aí, nos iluminar com esse tema. Considera, Márcia, que essa conversa, essa palestra é para alunos que não são alunos exclusivamente do curso de Direito, né? Tem alguns alunos, inclusive, que são nossos alunos do curso de Direito, que fazem essa matéria, mas é uma disciplina para o bacharelado de Gestão de Políticas Públicas. Então, é aquele olhar, né, o que que é, como que se classifica, qual que é o histórico delas, por que é que elas aconteceram, por que é que essa legislação foi criada, e como é que isso pode auxiliar, principalmente, a gestão municipal, né? Porque há muita confusão de terceirização, privatização, parceria, as pessoas ficam muito confusas com essas expressões. A gente está tendo aí uma série de aulas em que a gente vai falar em arranjos de gestão. Então, a gente vai falar de agências executivas e reguladoras, a gente vai falar de parceria público-privada, a gente vai falar de OS e OCIP, exatamente para ir diferenciando, né? E aí no meio disso a gente vai introduzir as questões dos convênios, das concessões, porque as pessoas têm uma grande confusão do que é isso, né? Uns vão para o extremo de dizer que tudo é privatização, outros vão para o extremo de dizer que o mercado está ocupando o Estado, outros vão para o outro extremo de dizer que o Estado deveria prestar tudo diretamente, e existem as travas da lei orçamentária. Então, a gente queria um pouco, nesse semestre, explicar quais são as possibilidades que o Estado tem de prestar o serviço público. E essa que a gente vai estudar hoje é apenas uma delas. E ninguém melhor que você para esclarecer os nossos alunos sobre isso. Obrigada por ter aceito estar aqui conosco. Muito bem, quem agradece imensamente sou eu, é um grande privilégio, professora Ana Carla, estar aqui nesse tempinho que me foi destinado para discutir uma matéria, eu diria, é uma matéria bastante peculiar do direito administrativo, uma das últimas matérias, um dos últimos assuntos que os administrativistas estão se debruçando com o intuito, né? Com o intuito de esclarecer, afinal de contas, se a gente está diante de um instituto novo ou se está diante de algo que é antigo, que foi remodelado. Então, cumprimento a professora Ana Carla, cumprimento todos os alunos, é um grande prazer dar aula para este curso de Gestão de Políticas Públicas, porque eu me considero uma aluna dessa área, fiz o meu pós-doc, como a Ana falou, com a Ana Carla me supervisionando, exatamente com o tema de parceria público-privadas no contexto das cidades inteligentes. 2 pontos, o gerenciamento de resíduos sólidos. Muito bem, como eu disse, né, o que é essa parceria público-privada? É nova, não é nova, é uma remodelagem? E aqui, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o número da lei. Eu sei que eu não tenho a pretensão de dar uma aula apenas destinada aos advogados, mas existem advogados aí na sala, então nós precisamos comentar a legislação, porque, em geral, a legislação ela aborda todos os temas, quer dizer, o que a gente precisa está dentro da legislação. Óbvio que a legislação ela pode ser mais específica ou mais ampla.
E a lei ela acaba sendo mais ampla em determinados aspectos para dar ensejo para o intérprete analisar o que está ali naquele meandro. E há uma máxima de que a legislação, quanto mais genérica, mais fácil de ser aprovada, né? Por quê? Porque mais fácil também, é mais viável que ela acabe abarcando todas as hipóteses que surgem para serem disciplinadas. Muito bem, nós temos aí a Lei 11.079 de 2004, que é essa lei que eu me referi aqui, Lei 11.079 de 2004. Para chegar à Lei 11.079 de 2004, nós temos que retroceder, quer dizer, o que acontecia com o Estado brasileiro nesse momento e o que acontecia com o Estado brasileiro antes disso, para que se optasse pela votação e aprovação de uma lei federal com esse contexto. Então, o que eu posso dizer para vocês? Vamos partir lá da década de 70, e na década de 70, ou até a década de 70, o que a gente imaginava no Brasil era que o Estado brasileiro deveria ser mais inflado para demonstrar pujança, né? Para demonstrar importância. Então, o Estado deveria ser, de fato, um Estado mais inflado, tanto que teve a construção de Brasília na década de 60, várias estatais foram criadas, né? Muitas, inclusive, sem lei nenhuma, por meio de decreto. Então, esperava-se tudo do Estado. Quer dizer, o Estado é o grande pai e até a grande mãe de todos que nele vivem. Né? E aí, essa ideia que se tinha. É óbvio que com esse inchaço, com esse tamanho de Estado que foi criado na década de 60 e 70, a conta fosse aparecer em algum momento. Né? Essa conta, por meio de tributação, por meio de outros ônus para a própria população, porque, afinal, somos nós os responsáveis por manter a estrutura desse Estado. Somos ainda hoje. Voltei lá atrás para explicar para vocês o tamanho dessa conta. Enfim, como o Estado estava muito inchado, a conta financeira, orçamentária e financeira, apareceu de uma forma bastante pesada e fez com que se planejasse, lá na década de 80, principalmente 80 e 90, se planejasse uma reestruturação estatal bastante importante. O que significa reestruturação estatal? Existem vários nomes para isso. Eu gosto mais da desestatização. Desestatização é o gênero tirar do Estado, desestatizar. Eu posso tirar do Estado as atividades de várias maneiras, né? Pode-se tirar, e principalmente a partir da Constituição de 88, pode-se tirar, como a professora Ana Carla falou, com a privatização, né? Pode-se tirar com a desoneração do núcleo central da administração, com a descentralização, que é outra coisa, estou falando de coisas diferentes, com a descentralização, com a privatização e com a adoção de institutos como o da concessão. Né? Existem várias concessões. Nós temos concessão de serviço público, concessão de uso de um espaço, né? De um espaço urbano, de um imóvel da administração, tem a concessão de obra pública, e eu vou dar uma noção disso para vocês, para a gente chegar aí nas PPPs. Muito bem, houve a privatização. A privatização, eu acho que é a coisa talvez mais fácil de entender. O que é privatização? Privatização é passar para o privado de forma definitiva. Então, quando o Estado vende uma empresa, ele está privatizando. Nós tivemos várias, né? No país, Vale do Rio Doce. A Petrobras foi privatizada? Não. Por que a Petrobras não foi privatizada? Porque ela continua no poder do Estado. Ela é uma sociedade de economia mista, que é 50%, porque, por definição, 51% das ações da sociedade de economia mista, no mínimo 51%, pertencem ao Estado. Então, ela não foi privatizada. Privatizado é aquilo que passa 100% para a iniciativa privada, ou seja, foi vendido.
se faz um edital de venda daquele patrimônio, pronto, passou para a iniciativa privada, é uma privatização. Bom, e se não passou para a iniciativa privada, de que forma que o privado, a empresa pode participar, né? De que forma que a empresa pode participar desta modelagem? Ela pode participar de diversas maneiras. Ela pode participar com o seu capital dentro de uma constituição de empresa que o Estado também tem, também aporta recursos, como é o caso da Sociedade de Economia Mista. Ela pode participar como uma concessionária, que é um contrato de concessão, e que a gente conhece, eu já vou falar nele, a gente conhece a concessão tradicional como aquela em que o poder público repassa para a empresa a exploração de uma atividade por sua conta e risco. Gravem isso. O Estado repassa para a iniciativa privada a exploração de um serviço. Veja, a gente não está falando de bem público, não estamos falando de patrimônio. Eu não estou vendendo bem e não estou passando o bem, a propriedade do bem, né? Eu posso até passar a posse desse bem, o uso de determinados bens, mas a propriedade continua com o Estado. No caso da concessão, e vamos falar de serviço público, que é, aliás, o objeto da parceria público-privada, a prestação de serviço público, a titularidade continua com o Estado. O Estado continua sendo titular daquele serviço público. Mas a execução dele, ou fazer esse serviço público chegar ao cidadão, é uma tarefa que pode ter a participação direta do Estado ou pode contar com a colaboração do particular. Por que colaboração? Porque no direito a gente encara esses contratos de concessão como contratos de colaboração. Não são contratos de atribuição, né? O contrato de atribuição é um contrato em que a administração pública contrata uma empresa para lhe prestar um serviço. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho o Estado lá em cima, eu tenho aqui embaixo o cidadão, que é usuário ou consumidor, né? Alguns chamam de consumidor, eu não gosto muito desse termo, mas é usuário, e aqui do lado a gente tem a empresa, que é a concessionária. Vocês estão vendo a relação tripartite aqui? Existe um triângulo: Estado, concedente, cidadão, usuário, concessionário. Aliás, tem uma lei do usuário, por isso que eu entendo que é usuário. E aqui do lado a empresa, ok? O Estado concede ao concessionário aquele serviço que vai ser remunerado pela tarifa que é cobrada do usuário. Então, nesta relação, vamos lá, tradicional, o Estado não aporta recursos, ele não dá dinheiro para a empresa vai fazer os investimentos dela e vai se capitalizar ao longo do tempo, ela vai se remunerar ao longo do tempo com a tarifa, que é paga pelo usuário. Esta é a concessão tradicional. Muito bem, esse modelo de concessão tradicional, gente, ele sempre existiu no direito administrativo. Ele não é uma novidade aí da década de 70, de 80, de 90. Só que com a Constituição Federal, em 88, criaram-se alguns mecanismos de participação maior das empresas dentro do Estado. Vejam, eu não tenho dúvida que este modelo de participação de empresa no Estado é um modelo que veio para ficar. Quer dizer, quando a concessão foi criada lá atrás, ela veio para ficar. Ela já existia desde o Decreto-Lei 200 de 67. Quando o Estado era pequenininho, já no Decreto-Lei 200, que todos os assuntos, veja, todos os assuntos da administração, seja licitação, seja classificação de bens, seja responsabilidade, todos os assuntos, hoje a gente tem uma lei para cada um desses assuntos, mas o Decreto-Lei 200, ele cuidava de todos os assuntos num decreto-lei só. Hoje nem tem mais decreto-lei, né? Vocês sabem isso. Professora Márcia, este é um tema
Interessantíssimo. Eu, quando converso com os nossos alunos, eu sempre coloco para eles: olha, se o Decreto-Lei 200 fosse seguido na forminha que ele está lá, né? A gente não conseguiu implantar o Decreto-Lei 200 e a gente teve de criar uma série de outras leis para tentar corrigir esse caminho. Você chegou num ponto que a gente trata lá no curso. A gente fala bastante da implementação do modelo do Estado weberiano burocrático da década de 30, que foi um avanço imenso, né? Saímos da administração patrimonialista, voltada mais àquela ideia do império e que tomou conta da Primeira República, e entramos na ideia de uma administração profissionalizada. Isso foi a década de 30 com Vargas. Na década de 60, feita essa estruturação da organização da administração pública, eles começaram a perceber o que deve ser prestado diretamente pelo Estado e o que pode ser prestado por outras organizações com natureza estatal ou não. E aí introduziu toda essa ideia de administração direta e indireta. Eu vou dar um intervalinho pequenininho, porque você chegou nesse ponto interessante, eu achei conveniente a gente dar esse intervalo aqui, e no próximo vídeo a gente continua daí.